combate ao racismo, candidata. A qual dos demais candidatos, por favor? Pode ser Felipe Dávila, pode ser Padre Kelmon, pode ser Simone Tebet. Vamos escolher candidato. Vamos para o padre. Candidato padre. 30 segundos, por favor, para a senhora fazer a pergunta. Candidato, o atual governo já teve absurdos como o secretário que fez vídeos de conteúdo nazista, assessor que fez gestos supremacistas em pleno Congresso Nacional e presidente da Fundação Palmares, que é contra o movimento negro. Como garantir a defesa da população preta, parda, indígena, que é nosso maior povo, em meio a esse quadro de preconceito institucional? Dizendo para todos vocês que nós somos irmãos. Nós somos todos irmãos. O preto, o branco, o índio, o amarelo, o marrom. Somos todos brasileiros. Somos todos moradores dessa nossa casa comum, que é o Brasil. O Brasil é a nossa casa comum. Agora, essa política que cria mais divisão, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que entender que como nós somos brasileiros e irmãos uns dos outros, preto, branco, índio, mulato, pardo, nós somos todos cristãos também. E quem é que nos dá esse sentimento de irmandade, de fraternidade, a não ser Jesus Cristo de Nazaré? Somente Jesus Cristo de Nazaré que pode nos dar esse espírito de saber enxergar no outro além da cor da pele. Porque vocês enxergam a cor da pele e vocês dividem e manipulam as pessoas desse país pela cor da pele. Raça, só existe uma. Raça, só existe a humana. Nós precisamos enxergar o outro como um irmão, como um igual a nós, como um igual a você e a mim. E essas pessoas aqui de esquerda, 5 contra 2, essas pessoas de esquerda já estão com essa retórica, essa narrativa de dividir para dominar. Nós não podemos ouvir mais isso e aceitar. É preciso olhar para o Evangelho. É preciso olhar para Jesus. Se nós somos 84% de cristãos nesse país, vamos olhar para aquele que nos dá o maior exemplo de como nós devemos viver a nossa vida em sociedade. Jesus é o maior exemplo que nos ensina a viver uma vida em sociedade, nos irmanando. Nós temos que ser irmãos uns dos outros. Nós temos que olhar para o outro e sentir a dor do outro. Olha os nossos irmãos da Venezuela que estão sofrendo as consequências de ditaduras de esquerda que só quis saquear e roubar. Porque onde a esquerda coloca as mãos, eu costumo dizer isso, onde a esquerda põe as mãos para governar, ela destrói, ela apodrece, ela rouba as riquezas. A Venezuela é o país mais rico da América do Sul, se tornou o país miserável. As pessoas estão saindo de lá num êxodo humano impressionante. Eu vi com os meus olhos. Não foi o Jornal da Globo quem me disse, não foi nenhum outro jornal que me falou. Eu, como padre, cuido de pessoas. Eu vi gente dizendo aqui que cuidava de pessoas. Eu cuido de pessoas, do ser humano. Eu fui ver na fronteira. Ninguém me falou, não foi a senhora que me contou. Eu saí pedindo esmolas para juntar dinheirinho, porque não tenho salário, e fui ver a situação do meu irmão. Não é porque é de outro país, mas é um cristão como eu, que está ali sofrendo o que a esquerda faz. E é isso que eles pensam. Tempo, candidato. Agora, por favor, a réplica da candidata senhora. Bom, agora eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. O senhor vai arrumar confusão aí, perigoso perder o cargo de cabo eleitoral. Mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extremunção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu extremunção, porque o senhor é um padre de festa junina.
Não existe. O senhor, por favor, se mantenha calado. Por favor, candidato. O seu tempo já está esgotado. A senhora concluiu a sua fala, candidata Tronica? E dizer mais, que não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Não sabe, não sabe. Tempo esgotado. Então, vamos lá. O direito de resposta do candidato Bolsonaro foi negado. E durante a fala da candidata Soraya Tronic e o candidato Padre Kelmon usou todo o tempo dele na réplica, e, portanto, na resposta, e, portanto, não teve direito à tréplica. Nós vamos seguir, então, vou sortear o próximo tema. A pergunta será feita pelo candidato Jair Bolsonaro e será sobre relação com o Congresso. Candidato Bolsonaro, por favor, o senhor pode se aproximar e informar a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta. Quem falta aí, Bora? Bora, quem falta aí? Sim, Felipe Dávila, Simone Tebet e Soraya Tronic. Lembrando então, candidato, relação com o Congresso. A quem o senhor vai perguntar? Felipe Dávila. Candidato Felipe, pode se aproximar, por gentileza. 30 segundos para a formação da pergunta, candidato. Felipe, você deve saber que não é fácil o relacionamento executivo com o parlamento em qualquer esfera do Brasil. Eu botei um ponto final no toma lá da cá. Formei o Ministério Técnico, indicando pessoas competentes, e graças a isso vencemos muitos obstáculos. E no passado se entregava ministérios, bancos oficiais estatais em troca de apoio no parlamento. Essa prática tem que continuar sendo negada no futuro? É intolerável, Bolsonaro, qualquer tipo de esquema que tenha lá toma lá da cá. É isso que acabou com a política brasileira. Mas, infelizmente, e é triste dizer, que no seu governo também nós tivemos um orçamento secreto que o senhor vetou no começo. O senhor vetou, mas depois aprovou. E o orçamento secreto virou essa moeda, infelizmente, de troca. E a segunda coisa, que também me entristece, porque eu nunca acho bom falar essas coisas, é a questão dos aliados. Quando se começa a fazer uma base aliada com ex-mensaleiros, fica difícil governar. Eu sei a dificuldade de governar, eu compreendo, mas não pode ceder um milímetro. E aí eu gostaria de dar um exemplo do nosso governador Romeu Zema, em Minas Gerais. Governou o tempo inteiro sem fazer um único acordo. Governo limpo, impoluto, e conseguiu fazer andar o Estado. Atraiu 280 bilhões de reais de investimento, saneou as contas do Estado, sem fazer nenhuma concessão. Infelizmente, é sala podre. Dário, você sabe que o orçamento secreto não é meu. Eu vetei. Depois passou e virou uma realidade. Eu não indico um só centavo nesse dito orçamento secreto. Ele é totalmente administrado pelo relator, ou da Câmara ou do Senado. Então não existe da minha parte qualquer conivência com esse orçamento. Quanto, aliás, fala-se muito de Centrão. Se tirar o Centrão, sobe 200 deputados. Como é que você vai aprovar um simples projeto de lei se não tiver um acordo, um mínimo de urbanidade com eles? Me indique qual ministério que eu dei em troca de apoio parlamentar. Tenho lá o Ciro Nogueira, que é um cargo político que faz contato com o parlamento. Os raros parlamentares, como a Tereza Cristina, não foi em troca de apoio parlamentar. Não existe no meu governo troca de ministérios, estatais ou bancos oficiais com apoio parlamentar. A questão, presidente Bolsonaro, é que justamente essa utilização de mecanismos perversos como orçamento secreto, mensalão, vem corroendo a credibilidade do parlamento brasileiro, vem desgastando a democracia brasileira. Nós precisamos fazer um governo ético no Brasil, nós precisamos fazer um governo correto, no sentido de respeitar sempre a honestidade. Não dá para adiantar reformas no Brasil quando a gente cede para esses picaretas. Você sabe disso muito bem. Você sabe disso. Você sabe que governar o Brasil necessita, sim, de pulso político, mas necessita principalmente de não deixar essa turma avançar em orçamento, em emenda. Porque quando faz isso, olha o que acontece agora. Estouramos o teto de gasto. O Brasil vai pagar 500 bilhões de reais de juros.
É esse o custo que acaba caindo no bolso do brasileiro. Isso é muito ruim. É dinheiro que devia estar indo para a saúde, para a educação. Nós estamos pagando juros por causa da irresponsabilidade fiscal. Porque quando abre a porteira para o Congresso, essa boiada de aumentar o gasto público vem. Veja aqui quantas promessas, só promessa para aumentar gasto público. Ninguém diz onde vai cortar o gasto público. E isso é que é governo sério, é definir prioridade, é dizer onde vai cortar, é não ceder à malandragem. Infelizmente, o Brasil tem costume desse rouba mais fácil, é péssimo. Por isso que eu peço a você para votar no presidente novo, porque lá não tem roubo e a gente faz. É assim que se faz política. Está na hora de moralizar a política no Brasil. Chega mais do mesmo. Obrigado, candidatos. Peço que retornem aos seus assentos, por favor. Durante a réplica da candidata Soraya Tronic, o candidato Padre Kelmon pediu o direito de resposta e foi concedido. Por favor, eu peço que o senhor venha ao púlpito e faça uso do seu direito de resposta em 1 minuto, por favor. Eu queria dizer à candidata Soraya que se alguém aqui faltou com respeito, é a senhora. Porque a senhora desrespeita por não conhecer e não saber o valor e o significado de um sacerdote. O povo brasileiro sabe. Os 84% da população brasileira sabe qual é o valor de um sacerdote. Aquele homem que se dedica à vida do pobre. Aquele homem que serve no altar, que traz para você Jesus Cristo presente na Eucaristia. O povo brasileiro sabe disso, mas a senhora desconhece isso. A senhora desconhece o valor de um sacerdote, porque nós estamos aqui, tanto eu como qualquer outro sacerdote no país. Nós sabemos da importância do zelo pelo ser humano, mas um zelo onde a verdade ela é primordial, e não falácias, mentiras, dizendo que vai fazer aquilo que não pode fazer. Então, é preciso valorizar e respeitar as pessoas que realmente estão nesse país, ajudando a construí-lo, desde o início da fundação do Brasil. Tempo, candidato. Muito obrigado pela sua resposta. Nós vamos dar sequência, então, ao nosso debate. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva é o próximo a fazer pergunta. Eu vou sortear aqui o tema meio ambiente. Candidato Lula, o senhor pode fazer a pergunta para a candidata Simone Tebet ou para a candidata Soraya Tronic? Para a candidata Simone Tebet. Candidata Simone, por favor. 30 segundos para a pergunta, candidato Lula. Candidata, todos nós sabemos e acompanhamos pelo noticiário de que, em um determinado momento, no atual governo, o Brasil desrespeitou todo e qualquer comportamento na defesa da questão do clima. Eu queria saber o que a senhora propõe para resolver a questão do clima no Brasil. Bom, candidato Lula, nada é por acaso nessa vida. Nós acabei de falar de mudanças climáticas com o atual presidente da República e mais uma vez ele vem com inverdades, ele fala de questões que ele não conhece ou simplesmente que não se importa. Quando nós falamos de meio ambiente, de mudanças climáticas, nós estamos falando de vidas. No meu governo é desmatamento ilegal zero. Nós vamos devolver lá para a Amazônia, para os biomas brasileiros, os órgãos de fiscalização e controle, para que protejam as nossas matas, para que protejam os nossos rios. Nós vamos fazer mais. Nós vamos mostrar que não é meio ambiente ou agronegócio, é meio ambiente e agronegócio, é natureza e desenvolvimento. Eu sou do agro. O agro põe comida barata na mesa do brasileiro. Mas se nós não cuidarmos do meio ambiente, o meu estado, Mato Grosso do Sul, e toda a região sul do Brasil, candidato, sabe qual foi o prejuízo das mudanças climáticas com o agronegócio nos últimos anos? 60 bilhões de reais. É o dinheiro que faz, quando se gasta muito e se tem prejuízo, faz com que o preço dos alimentos suba. E aí, no supermercado, o pobre não consegue comer. Hoje ele come arroz ou feijão. Então, cuidar de meio ambiente é cuidar da vida. É isso. Nós vamos cumprir o Acordo de Paris. Nós vamos deixar de ser pária internacional, porque hoje o mundo tem vergonha de nós. E mais, é muito importante esta questão. Nós vamos fazer dinheiro. Por quê? Preservar hoje gera dinheiro. O mundo quer pagar, porque nós temos o que o mundo quer. Nós temos florestas. Então, vamos preservá-las e cobrar em dólar.
de quem quer comprar o chamado crédito de carbono. E esse dinheiro entrando no Brasil vai servir para que a gente mova a máquina, faça o Brasil crescer, gerar emprego e renda para a população brasileira. Candidata, uma coisa importante que tem que dizer é que desde a COP15 em Copenhague, o Brasil, no nosso governo, se transformou no Brasil que mais controlou o desmatamento, reduzimos praticamente 80% de 27 mil quilômetros para 4 mil quilômetros, e ainda assumimos a responsabilidade de evitar a emissão de 36,9, sabe, de gás carbono. Além disso, eu queria dizer uma coisa, nós vamos proibir terminantemente qualquer garimpo ilegal. Não é necessário nenhum cidadão do agronegócio invadir a Amazônia ou o Pantanal. Quando eu era presidente, as pessoas queriam plantar cana no Pantanal, eu não deixei. Por quê? Porque nós temos 30 milhões de terra degradada, de parte degradada, que você pode utilizar para plantar o que você quiser, sem precisar derrubar uma árvore. E fazer uma agricultura de baixo carbono, que é o que o Brasil precisa. Nesse momento que nós conversamos, candidato Lula, 3 mil árvores foram derrubadas na Amazônia. Essa é a média. Nós temos que cuidar do meio ambiente, nós vamos cuidar do agronegócio e nós vamos cuidar da agricultura familiar. Mas nós vamos cuidar também de quem mora no norte. Lá eles podem explorar o que é a pecuária intensiva, é o cacau, é o açaí, é o extrativismo ali da pesca para sustento da sua família. Então é isso, não é a meio ambiente ou desenvolvimento. É possível e nós vamos garantir aos homens que moram no norte, aos homens que ali precisam do seu sustento, inclusive com a agricultura familiar, todas as condições. Mas seremos intolerantes, intransigentes e puniremos com rigor todo e qualquer invasor de área pública, grilheiro e minerador. E por fim, nós vamos fazer um revogaço nos decretos que são retrocessos do atual presidente da República. Candidatos, muito obrigado. Durante a réplica da candidata Simone Tebet, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta e ele foi negado, candidato. Eu queria lembrar que o direito de resposta se refere àquelas ofensas à honra pessoal de um candidato e é assim que a gente analisa antes de conceder ou não. Eu vou dar sequência ao nosso debate. Agora quem vai fazer a pergunta é o candidato Ciro Gomes e ele vai fazer a pergunta à candidata Soraya Tronic. Eu peço aos dois que se apresentem ali ao púlpito e eu vou aqui sortear o tema. É emprego, candidatos. O candidato Ciro vai fazer em 30 segundos uma pergunta sobre emprego para a candidata Soraya Tronic. Senadora, o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo resolve as questões assim como elas estão hoje se apresentando no seio da família brasileira. Renegociar dívidas dos 66 milhões de pessoas, refinanciando com desconto e estabelecer um programa de renda mínima de cidadania de R$1.000 em média por domicílio e eu tenho todos os recursos já bem mapeados. Porém, a grande política é o emprego. Minha proposta é 5 milhões de empregos em 2 anos. Candidato, Sim. uma belíssima oportunidade para a gente realmente trazer propostas, que é o que eu vim. Né? Não vim brincar aqui, não. Eu vim falar de Brasil, trazer os problemas, um diagnóstico e trazer soluções. A nossa proposta do Imposto Único Federal tem o condão de ajudar na geração de empregos. E, na verdade, como o padre disse que é uma mentira, né? Nós não vamos criar mais impostos. Na verdade, vamos substituir 11 tributos federais por um imposto só. Esses tributos, que hoje significam cerca de 25% da carga tributária sobre o consumo, passarão para a movimentação financeira. E dentro dessa substituição, nós iremos desonerar a folha de pagamento do empregador, que só da contribuição previdenciária significa cerca de 20%. E também desoneraremos os funcionários, que vai de 7,5% a 14%. Só aí nós já iremos permitir que o empregador se anime em contratar mais pessoas, é óbvio. Além disso, candidato, nós iremos fazer uma proposta de compensação de dívida ativa. Você, empregador que está na dívida ativa, o que você vai poder fazer? Ao invés do refis, ao invés daquelas ações judiciais,
nós iremos propor que você faça uma compensação do que você já deve por geração de novos postos de trabalho. Com tudo isso, dentro desse pacote econômico que nós propomos, que é a principal questão para o Brasil, porque para cuidar das pessoas, para cuidar de você, nós precisamos cuidar das contas. Por isso, a mãe de todas as reformas é a reforma tributária, para quem nunca ninguém deu a atenção devida. Então é dessa forma que nós vamos gerar empregos. Senadora Soraya, eu concordo completamente, por isso o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo propõe uma profunda reforma fiscal que deixa líquidos 300 bilhões de reais por ano. Com 100 bilhões de reais eu quero abater impostos, especialmente sobre os mais pobres e a classe média, e com 200 bilhões de reais retomar o desenvolvimento. Porém, isso tem tempo para conseguir. E qual é a minha